é quem vai intermediar essa live, ok? Pode orar, André, por favor. E depois todos desliguem seus fones, ok? Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós te louvamos, ó Deus. Rendemos graças a Ti, ó Pai, por Tuas misericórdias, por Tua grandeza. Deus, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Ó Deus, nessa hora queremos te clamar, Senhor, por Tua orientação durante toda essa live, Senhor. Que o Senhor possa usar a Tua filha, ó Deus, que ela possa falar tudo aquilo que vem de Ti, Senhor, para os nossos corações, para os nossos ensinamentos, Senhor. Abençoe a sua vida, a sua família. Ó Deus, também contempla cada seminarista, Pai. Que o Senhor também possa visitar cada um deles, ó Deus, a família. Senhor, todos da organização desse seminário, ó Pai. Creio que tem sido bênção para a vida de todos, para nós aprendermos, ó Deus. Fica conosco, Senhor, durante todo esse período de aula, Pai. É isso que nós te clamamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Agatha, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda e que Deus continue abençoando a sua vida e lhe usando para a glória do nome dele. Boa noite. Janeide vai falar alguma coisa? Ou... Graça e paz a todos. Nós vamos estar ajudando a pastora Agatha em relação às perguntas, ao que vocês quiserem perguntar por ela. Vocês não vão abrir o texto, coloquem no chat e no momento exato, certo, que ela fizer uma pausa, nós vamos reportar para ela as perguntas de vocês. Tá bom? Deus abençoe, fica à vontade, pastora. Obrigada, queridos. Boa noite. Uma honra muito grande estar com vocês aqui. Tem sido um ano muito estranho, né? Não sei o quanto a vida de vocês foi afetada por tudo que aconteceu esse ano, mas eu sinto que a minha foi muito invadida e eu tive que me adaptar a muitas coisas, inclusive aprender a usar o Zoom, que a gente está usando aqui agora. Não sou uma pessoa que ama tecnologia, prefiro muito mais o contato com o ser humano, gosto de ler livro de papel, gosto de olhar para as pessoas, né, cara a cara. Mas agradeço a Deus porque a gente tem tido alguma oportunidade de seguir vivendo, seguir crescendo, seguir sendo alimentado. E, de certa forma, né, o que a gente está fazendo hoje aqui, talvez ano passado seria impensável, né? Eu estou em Atibaia, eu moro em São Paulo, e eu não tenho certeza onde todos vocês estão, mas eu sei que eu estou entrando em terras nordestinas e eu amo demais esse canto do nosso país. Tem um pastor aí do Nordeste que diz que para ir para o Nordeste a gente não precisa de um chamado de Deus, não é só ouvir um psiu. Deus fala assim, psiu a gente já vai, porque é um paraíso, né? E a hora que Deus me falar um psiu, eu vou. Mas, tem gente do Rio de Janeiro também, estou vendo aqui. Então, realmente possibilita a gente de certa forma, se encontrar, apesar da gente não estar fisicamente juntos, mas eu acho que a gente tem muita coisa para aprender como igreja, entendendo, né? Eu acredito que Deus nos fez para o convívio social. Eu não gosto dessa coisa do distanciamento, eu entendo a importância, eu entendo que a gente tem que ter responsabilidade, mas eu não creio que Deus nos fez para isso. Eu estou entendendo que é um momento de crise, que a gente vai superar, mas nós temos uma ligação além da física também, né? Nós temos uma ligação espiritual, e quando nós dizemos que nós somos igreja, nós estamos dizendo que nós somos um corpo universal, que não está tudo ligado fisicamente, porque a gente está espalhado pelo mundo, mas tem algo que nos une, que é sobrenatural, né? Então, poder estar com vocês aqui nessa reunião de Zoom me lembra que o nosso elo é divino e vai muito além do que a matéria,
né, pode nos oferecer. Então, a Janeide me deu a oportunidade de começar compartilhando um louvor, e eu espero que dê certo. Eu fiz isso uma vez. Eu não sou habilitada para compartilhar. Alguém sabe me colocar como... Eu Ivanilce não... vai colocá-la. Senão eu não vou conseguir compartilhar. Mas eu tenho um louvor, eu pedi a Deus uma direção, e eu senti muita paz no meu coração que eu deveria compartilhar com vocês esse louvor. E não sei quantos conhecem, mas eu peguei um vídeo que tem a letra, então vocês podem acompanhar. Mesmo que eu acho que é melhor ninguém abrir o microfone para a gente não competir com a música. Eu vou fechar o meu também, mas que você possa ter esse momento de adoração, de entrega, que esse louvor seja também a sua oração. Pastor, estamos sem áudio. A doutora Ágata está sem o som aqui. Pode começar? Não sei qual é a dificuldade que eu preciso fazer, porque no meu ele está funcionando. O que eu fiz de errado? Deixa eu tentar de novo. Vou deixar de compartilhar. Vai deixar o seu áudio aberto. Pode ser, eu tô de fone, né? Então acho que eu teria que tirar meu fone. Tá. Eu acho que não. Alguém tem mais prática? Não sei se outra pessoa. Qual o nome desse louvor, doutora? É Poder para Salvar. Só um minutinho, deixa eu... Mas eu posso pôr no chat também o link. Tá vendo? A tecnologia não é minha grande amiga. Nilces, você pode abrir para ver se eu consigo me dar o acesso? Acho que você está compartilhando a sua tela, Nilces.
Propaganda. Só um minutinho. Uhum. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Pula o Eu anúncio não. e coloca a tela inteira. Dá para ouvir agora? Tá ouvindo? Não, não tem como ouvir, não. Precisa pular o anúncio. Não, mas eu não estou ouvindo também. Acho que já pulou o anúncio. Tudo bem, eu acho que se não der... eu escrevi aqui para o meu marido, ver se ele tem uma ajuda. Ele é mestre no Zoom. Aqui tá passando normalmente para mim. Já pulou o anúncio, já começou a canção, mas realmente não tá. Tudo bem, vamos então para reflexão. E se eu conseguir a ajuda dos universitários aqui sobre o som, a gente coloca no fim a música. Chegou. Eu compartilhei a tela, mas não sai o som. Ninguém. Aí, music or computer sound only, ou tem uma outra opção aqui, ó, peraí. É essa aqui, Aline. Optimize Screen share sharing. computer sound, optimize screen sharing, tenta agora. Essa aqui. E se não, vai ter que fazer aquele outro, peraí. Como é que você... Aqui, pode ver. Tenta aí agora, ver. Diferente de muita gente que se assusta, a gente tem exatamente perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que me salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Deixe-me viver minha vida incrédula pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas.
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo. Cara do que? Erga a tua voz! Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare, nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Deus. Levanta suas mãos e declare Cristo. Nosso mundo cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare: nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deu para ouvir, né? Dessa vez. Essa canção, ele fala que ele tem o poder para salvar e que o mundo possa ver a luz, né? Que deve ser o nosso alvo. O tema que me foi dado essa noite foi intercessão missionária. E eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o que quer dizer isso, né? O que é intercessão missionária? Primeira coisa é pensar na própria palavra intercessão. Trouxe esse texto de 1 Timóteo 2, versículo 1, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões. Quando a gente pratica a intercessão, a gente está se colocando como o mediador entre um problema e Deus, né? E a gente está, ou uma situação, ou uma condição, né? Não necessariamente um problema, mas a gente está elevando a Deus uma circunstância que a gente acredita que precisa ser entregue nas mãos dele. E a palavra nos exorta a interceder. Interceder quer dizer solicitar algo para outra pessoa, pedido oração feita em favor de outra pessoa. E eu tenho pensado sobre isso porque eu tenho minhas lutas aqui dentro de casa, eu tenho meus desafios Pastora, seu microfone. não sei porquê, agora voltei. Estão me ouvindo? Eu estava falando que cada um tem sua luta. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Sim. E eu tenho minhas questões pessoais, né, que eu apresento diante de Deus, as necessidades da minha família, dos meus filhos. Mas eu faço um exercício para que eu nunca fique focada somente nas minhas petições, mas que eu nunca me esqueça de clamar pelo outro, de interceder pelo outro, de me tirar do centro da história e conseguir enxergar a necessidade do outro. O tema de hoje é intercessão missionária. Então, se eu vou interceder pelo quê? Eu vou interceder por missões, porque essa obra não está terminada. Cortou aí um pedacinho da palavra, mas a gente tem aí o Mapa Mundi, né, que mostra toda a terra criada por Deus, e essa lembrança que a gente tem que ter que a obra não foi terminada. E uma vez, quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele falou: mas de igual forma, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu sinto uma dor pessoal, eu não posso só pensar em mim, eu tenho que lembrar do outro.
E eu não posso esquecer, quando eu sinto o amor de Deus, que tem muita gente que ainda não conhece esse amor e que eu preciso compartilhar. Então, a intercessão missionária é esse lembrar do outro, é lembrar do outro que está longe de mim, é lembrar do outro que ainda não conhece a Jesus, é lembrar daqueles que estão servindo em contextos transculturais, sofrendo com choque cultural, com adaptação climática, alimentícia, financeira, né? Então, é um clamor pelo outro, mas é um clamor por crescimento pessoal e é um clamor que nos ajuda a enxergar algo maior do que nós mesmos. E eu trouxe alguns textos bíblicos, né? Provavelmente totalmente conhecido por todo mundo aqui, mas que nós precisamos nos lembrar. Eu tenho 40 anos e eu já acho assim que eu estou sofrendo um pouco de esquecimento, mas eu acho que o ser humano, de forma geral, tem a tendência a esquecer. E, infelizmente, a gente tem a tendência a esquecer mais o que é bom do que o que é ruim, né? Porque o que é ruim fica ali latejando na nossa cabeça, né? Ele volta, a gente remoe aquilo, a gente não esquece. O bom é assim, ai, que legal, e daqui a pouco eu não lembro mais. E Deus é o bom, Deus é a fonte da bondade, do amor, de tudo de mais maravilhoso. E a gente precisa fazer um exercício de trazer à memória esse amor e essa palavra, que é a revelação do amor de Deus por nós. Então, João 3,16, memorizado aqui por todos, ele diz: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não venha morrer a morte eterna, mas venha ter a vida eterna. Então, essa é a base do que nos move na missão, e é entender esse Deus de amor. Mas hoje, o nosso desafio é a oração. Tem uma citação de A.J. Gordon, vocês já devem ter ouvido também, fala muito ao meu coração. Oi? Pode colocar em tela cheia, por favor? Vocês estão vendo? Na tacinha, na tela cheia. Na tacinha do PowerPoint. Tá. Estão vendo bem agora? Ok. Obrigada. Aí ele diz assim: você pode fazer mais do que orar depois que você tiver orado, mas você não pode fazer mais do que orar até você ter orado. E eu, de vez em quando, preciso me lembrar disso também, porque eu tenho uma tendência ativista, eu tenho uma tendência de querer resolver as coisas, de ir lá e fazer, né? E como Deus me confronta, que a minha primeira ação deve ser a oração. E eu tenho até feito esse exercício diário, porque eu não sei o quanto vocês usam telefone celular, eu uso bastante. E eu tenho feito alguns compromissos com Deus, então eu já tenho assim me isentado do uso do telefone celular aos domingos já há vários anos. Deve ter no mínimo uns 5 anos que eu não uso celular aos domingos. E eu estou com o alvo de não pegar no celular até eu ter passado um tempo em oração e leitura bíblica todo dia. E é uma tentação, né? Porque a gente acorda e já quer ver o que está acontecendo. Eu tenho falado: não, Senhor, Tu és a minha prioridade. Depois que a gente começa a mexer no celular, parece que as conversas, as tarefas não se acabam. E eu acordo sempre com alguma expectativa, com alguma coisa para resolver. E eu tenho falado: Deus, eu preciso primeiro passar um tempo contigo. Então, é essa coisa de colocar a oração em primeiro lugar e só agir depois de orar. Depois de orar, pode agir, mas não tem o que fazer até a gente orar. Então, eu trouxe também esse texto do Salmo 19, porque eu acredito, o tema é intercessão missionária, mas a intercessão é uma ação de oração. E eu creio que a oração ela deve começar com adoração.
ela é a contemplação da glória de Deus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele já fez, de tudo que Ele tem nos apresentado. Então, o Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, o nosso exercício de oração deve ser começando com a adoração, porque com a adoração a gente tem o olhar alcançando quem Deus é. E daí a gente sabe com quem a gente está falando. Se a gente começa adorando, a gente começa realmente reconhecendo com quem esse diálogo está sendo desenvolvido, né? Então, esse é o meu primeiro desafio para cada um de vocês, que a oração comece com a adoração. O final desse mesmo capítulo do Salmo 19 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. E tem outras versões que dizem, né, que o falar da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, quando eu me coloco na presença de Deus em adoração, o meu desejo é que o que eu vá falar com Ele seja, né? Então, a oração deve começar com adoração. Esse texto de Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente não pode achar que oração é pouca coisa. A oração é nossa conexão com Deus e ela é muito necessária. Nós precisamos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades em oração. E Isaías 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então, precisamos lembrar desse valor do diálogo com Deus, que é importante falar com Ele, porque Ele responde. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pastora, eu sou professora. E eu costumo dizer que eu tenho experiência de falar com pessoas que não estão prestando atenção em mim. Será que alguém tem essa sensação aqui às vezes? Vocês são um grupo bem atento, estão me olhando, a maioria com a câmera aberta. Eu dou aula online para adolescentes, do 6º ano ao final do ensino médio. Muitas turmas não abrem as câmeras. Eu fico vendo aquelas bolinhas, né, na minha frente. Que está prestando atenção. Eu estou falando com alguém que me escuta, e isso é muito empolgante, isso é muito animador. A palavra diz que Ele se inclina do seu alto trono para ouvir o nosso clamor. A gente tem isso em mais de um salmo citado, e a gente tem que crer ao Senhor. Então, o nosso clamor deve se preocupar com o todo, deve se preocupar com as nações, deve se preocupar com aqueles que ainda não descobriram como é maravilhoso caminhar com o Senhor. Tem alguns anos, né, esse é o 2º ano, na verdade, que eu tenho feito um calendário de oração. E eu tenho a igreja para orar. Em abril, oramos pela liberdade. Em maio, pela economia, os setores primário, secundário e terciário. Em junho, pelo meio ambiente. Em julho, contra a discriminação. Em agosto, pelos vulneráveis. Em setembro, por saúde emocional. Em outubro, por saúde física. Agora, em novembro, a gente está orando pela segurança pública. Na primeira semana, a gente orou por combate à violência. E essa semana nós estamos orando pelos policiais e pelos bombeiros. E toda semana a gente ora por algum país que está no índice dos mais perseguidos do mundo, de acordo com uma lista que a Missão Portas Abertas divulga. Em dezembro a gente vai estar orando contra a guerra e fome.
E essa é a propaganda da nossa semana. A gente está na semana 45 e até amanhã, sábado, a gente está orando pela polícia e pelos bombeiros. O título dessa campanha é Quando eu oro, eu me importo. Quando eu me importo, eu oro. E essa é uma das grandes chaves da oração, eu acredito, porque quando eu me coloco em oração é porque eu me importo com aquilo. E quando eu me importo com aquilo, eu me coloco em oração. E eu também creio que a oração é uma forma de conscientização, mobilização, sensibilização, né? Então, o meu desejo, quando eu promovo uma campanha de oração, é, em primeiro lugar, que as pessoas despertem por aquela necessidade e que se coloquem como instrumentos na mão do Senhor para ser canal de resposta desse clamor. Então, vejam a estrutura aí. A gente tem um momento de adoração. Se eu estou orando pela segurança pública, pela polícia, pelos bombeiros, eu adoro a Deus, porque Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa fortaleza, o nosso grande refúgio. A gente também precisa de um tempo de gratidão, faz parte da oração. E na nossa gratidão, essa semana, nós temos falado que somos gratos por podermos contar com a proteção de Deus em todas as áreas, por existirem pessoas dispostas a trabalharem na segurança pública para cuidar da nossa sociedade. Qual é a nossa lista de intercessão? Pelo fim da corrupção nas forças de segurança, pela proteção dos próprios policiais e bombeiros, assim como de suas famílias, por uma corporação melhor treinada, equipada para as tarefas que ela precisa enfrentar, por uma remuneração e condições de trabalho mais justas e dignas aos profissionais de segurança. Oramos também pelo fim da criminalidade. E aí, né, cremos que isso é uma oração missionária, que nós estamos clamando por pessoas que estão servindo o mundo. E qual é o país que a gente está apresentando? Nós estamos apresentando o 43º país mais perseguido do mundo, de acordo com a missão Portas Abertas, que é o Kuwait. E o Kuwait lida com opressão islâmica, com rivalidade étnica, com paranoia ditatorial. Está na Península Arábica, na Ásia, no Oriente Médio. A religião predominante lá é o islamismo. O cristianismo também está presente. Eles falam árabe e inglês. E numa população de 4,2 milhões de pessoas, 512 mil, quer dizer, 1/8, né? Como se fosse 25% da população é cristã, mas é perseguida. Então, nós lembramos, e toda semana a gente muda o conteúdo. Eu sempre digo para as pessoas, eu não estou falando que é para orar só por isso, mas é para orar também por isso. E é conteúdo, né? Eu não sei vocês, eu tenho desenvolvido a prática de oração, não me sinto assim uma expert em oração. Acho que ainda preciso me dedicar muito mais. Mas às vezes as pessoas falam, eu oro. Conteúdo de oração muitas vezes. Aqui está conteúdo, aqui está clamor, aqui está coisa que a gente precisa apresentar diante de Deus, né? Orar a palavra, né? A intercessão missionária ela é muito necessária. Nós vivemos um tempo que a presença da... E daí, o que a gente fala? A oração perdeu seu valor? A oração já não é mais necessária? Não, agora mais do que nunca a gente precisa orar. A gente precisa lembrar, a gente precisa se unir e fortalecer um ao outro. Né? Os missionários que estão no campo, sofrendo as mesmas coisas que a gente está sofrendo, e às vezes com mais privações. Né? A gente tem registros de missionários que estão tendo redução na chegada das ofertas, missionários que não estão conseguindo desenvolver os ministérios por causa das limitações governamentais, e a gente muitas vezes se sente limitado. E a intercessão é algo que não tem máscara, não tem pandemia, não tem barreira que pode impedir de chegar. Eu vejo que hoje, mais do que nunca, a gente precisa orar. Então, essas foram algumas inspirações que eu tive para compartilhar com vocês hoje. A importância da gente interceder, se colocar nesse lugar
de ser aquele que leva a Deus as necessidades e entender que o momento da oração é um momento de conscientização, é um momento que a gente mostra que a gente se importa, é um momento que a gente se transforma e a gente deve sempre se colocar à disposição de Deus para ser canal de resposta ao nosso clamor. A oração precisa envolver a adoração, a contemplação, a admiração, o maravilhamento diante de Deus e também um coração agradecido, porque Ele já tem trabalhado, Ele já tem realizado. E a gente não pode desistir de clamar. A palavra diz que nós colheremos se não desanimarmos, né? No devido tempo vem o fruto, no devido tempo vem a resposta. E a gente pode ter certeza que a gente está plantando para a eternidade. Gostaria de falar alguma coisa? Alguém vai fazer alguma pergunta? Porque daqui eu só estou vendo poucas pessoas, só estou vendo 4 pessoas. Aí, se alguém quiser falar, coloca seu nome aqui no chat, que a gente vai abrir o microfone, por favor. A senhora vai compartilhar alguma coisa mais, pastora? Não, eu pensei só da gente ter um tempo de oração no fim, se alguém... Ok. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário, alguma experiência que gostaria de compartilhar? Jefferson Silva. Aqui dá para ver todo mundo. Eu tenho uma consideração a fazer sobre a intercessão missionária. Fale o seu nome, por favor. Se apresente. Cláudio Rosendo. Eu coloquei meu nome no chat já. Pode falar. Posso falar? Pode sim. Não, assim, porque a intercessão missionária é só uma curiosidade da minha parte. Ela abrange vários tipos de fatores da ação do crente nessa atividade missionária. No caso, a oração é uma delas, mas também não pode se esquecer que, além da oração, existe também a questão da contribuição, que é importante para a manutenção dos missionários nos vários lugares onde eles vão atuar. E porque, às vezes, a gente fica olhando essa questão da oração, é importantíssima a oração, mas também é importante essa consciência de contribuir com a obra missionária. E a oração ela tem que vir acompanhada da ação. É oração. E uma das ações práticas é em contribuir com a obra missionária também. E essa é uma coisa que precisa ser disseminado nas igrejas, ensinado nas igrejas, para que haja uma maior conscientização da membresia e do cristão, da necessidade, da importância de também contribuir. Seria isso. O ponto é muito importante, porque a gente não pode ser um povo só de discurso, né? E as necessidades materiais, elas são reais. Quando eu falo assim, que a gente tem que se colocar à disposição para ser canal de resposta ao clamor, eu penso nisso também. Se eu falo, Deus, supra as necessidades do missionário, eu tenho que pensar como eu posso ser um canal de suprimento desse missionário. Se eu falo, Deus, enche o coração desse missionário de amor, que ele saiba que tem uma igreja que se importa com ele, eu tenho que ser aquela que liga, aquela que escreve, aquela que lembra do aniversário. Então, assim, concordo plenamente, intercessão, oração, ela envolve ação. Por isso que eu falo, quando eu oro, eu me importo, porque eu me envolvo naquilo, e eu me envolvo completamente, né? A oração, ela não pode ser uma desculpa para dizer assim, eu já fiz a minha parte, né? Na verdade, eu acho que a oração é o primeiro passo
para uma entrega total. Por isso que eu gosto da frase do A.J. Gordon, que ele fala, a gente não pode fazer nada até orar, mas depois que orar, a gente deve fazer tudo, porque a gente tem que viver aquilo que a gente prega e a gente não pode só assim entregar na mão de Deus, porque Ele quer que a gente seja instrumento da sua ação, né? Bem lembrado. Amém. Obrigada, Ok. Cláudio. Jefferson, por Licença, favor, Janeide. pode abrir seu microfone? Sim, Licença, pois eu não. vou falar. Pensando nisso, nós estamos fazendo essa live hoje sobre a oração, mas no próximo dia 27 nós vamos estar falando sobre oferta, que vem logo após a oração. Então, vocês já estão convidados, desde já. Amém. Jefferson, por favor, pode abrir o microfone e falar. Paz do Senhor, boa noite. Eu até coloquei a pergunta no chat aí, mas aí eu vou falar ela mais ou menos com mais detalhes. A gente vive hoje um momento de pandemia e também existe um acréscimo muito grande no número de suicídios. Pessoas até me procuram e perguntam acerca disso, e eu vejo muita gente fazendo colocações, mas não tem muita segurança no que fala em relação a isso. A pergunta é exatamente sobre suicidas e efetivamente cometem o suicídio, né? E quando se dá esse suicídio, momentos após o acontecido, se nesse intervalo, nesse ínterim de poucos minutos após o acontecido, ainda é possível o cristão fazer uma intercessão sobre ou pela vida desse indivíduo que se suicidou, onde a vida dele já está, entende? Sim, eu tenho lidado com casos próximos aqui e a gente sabe, esse ano, especialmente por todo esse isolamento, índices de depressão e outros transtornos, né? Síndrome do pânico, no mundo todo. Então, eu não sou psicóloga, não sou especialista nessa área, então já tem quase 30 anos que isso aconteceu. Então, é um tema que realmente me interessa e eu tenho uma experiência muito próxima com ele. Eu diria assim, eu acho que teologicamente, como cristãos, protestantes e evangélicos, nós cremos que depois que a pessoa morre, não tem mais como interceder. Se a pessoa ainda está viva, né? O meu pai, ele deu um tiro no peito e o laudo é que ele pode ter demorado até 4 horas para vir a óbito, desde o momento que ele deu o tiro. Então, eu tenho a esperança que nesse período de 4 horas que ele ainda estava vivo, que ele tenha tido a consciência do erro, que ele tenha falado com Deus, que ele tenha pedido perdão. Eu acredito que se nesse período aconteceu alguma coisa, há esperança. Mas depois que a morte é confirmada, não tem mais como interceder por aquela vida que não existe mais. Mas eu acho que a gente entra num clamor pela família e por todos aqueles que rondam com a ideia, porque estudos mostram também que depois que acontece um suicídio, outros acontecem, parece que assim, outras pessoas são levadas a desejar isso também, a considerar isso como uma opção de fuga à sua situação. Então, eu acho que como igreja a gente precisa clamar, e precisa clamar até por pastores, né? Pelos missionários, que muitas vezes
não estão se abrindo, não estão buscando tratamento. A gente precisa clamar por aqueles que servem também, para que o suicídio não seja considerado como uma opção. Eu poderia só fazer só mais uma ressalva, rapidinho. É possível? Porque talvez eu não tenha me feito entender corretamente. A minha pergunta é exatamente bem próxima do que a senhora falou, pastora. É o seguinte: existem relatos no Oriente Médio de muitos cristãos que são ali sacrificados por verdugos ali de uma forma que são decapitados até. E a gente partindo do princípio, da premissa do que a ciência explica, que a morte ela não se dá efetivamente quando o coração para. Mesmo quando o coração para, se ainda houver atividade cerebral, não significa que aí a morte já está consumada. Se o coração parar, havendo atividade cerebral, ainda existe vida. Tanto que, se houver alguém com uma parada cardiorrespiratória, e se fizer uma manobra adequada de reanimação, o indivíduo pode retornar sem nenhuma sequela. Então, isso é uma comprovação científica correta. Mas aí, voltando para a questão do suicídio, no Oriente Médio, algumas pessoas são decapitadas de forma que eles zombam de Deus. Pegam os cristãos e digam, negue seu Deus, senão você será decapitado. E o servo de Deus, ele não nega ao Senhor. De pronto, ele é decapitado com a espada. Quem faz isso, né, o verdugo lá, ele pega o indivíduo decapitado, a cabeça fora do corpo, ele ainda com consciência e muitas vezes observando o próprio corpo decapitado, ele diz, cadê seu Deus agora? Tentando minar a fé dele nesse momento. Partindo agora do paralelo do suicídio. Quando alguém se suicida, ou alguma coisa similar, jogou do prédio do 10º andar, jogou-se, caiu lá, o coração dele para. A ciência diz que em até 3 minutos, em média, isso é provado também cientificamente, existe ainda atividade cerebral. Aí a minha pergunta é nesse sentido: se nós, enquanto cristãos, podemos efetivamente fazer essa intercessão por ele, nesses 3 minutos após a parada cardíaca, mas não a parada de atividade cerebral, ou ainda o próprio cristão, com ousadia, chegar até próximo desse alguém Jefferson? e no ouvido Jefferson? dele falar. Jefferson? Jefferson? Oi. Teria como concluir a pergunta, que a gente está com uma lista aqui de pessoas. Agora, estou concluindo agora. É só no ouvido dele falar que ele pode ali verdadeiramente pregar para ele e apresentar Jesus para ele nesse momento. Seria uma espécie também de intercessão pela vida dele. Eu não sei se a gente pode chegar a uma resposta que vai dizer, né, é certo, mas assim, também é difícil você estar presente naquele momento, né, conseguir esses últimos minutos, mas eu acho que toda oportunidade de clamar, ela deve ser abraçada. E daí, né, a gente não tem a resposta do que aconteceu no coração, né, a gente não pode garantir se houve reconciliação, se foi salvo ou não, mas eu acho que a nossa missão sempre é clamar, né? Enquanto há esperança, a gente não pode deixar, né? A palavra diz que no fim ficam a fé, a esperança e o amor. Então, você tem que amar aquela vida, você tem que crer que Deus pode fazer uma coisa até o último segundo, e você tem que ter esperança, né? Amém. Obrigada, Jefferson. Por favor, Thaís, sua pergunta. Thaís? Paz, boa noite.
Boa noite. Eu escutei falar um pouquinho sobre a importância da intercessão no campo, onde não se pode falar abertamente de Jesus. E muitos missionários são até criticados porque eles vão para esses países e eles fazem caminhadas de intercessão e o pessoal fica dizendo, não, porque então eles não intercedem no seu próprio país. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa importância, nesse caso, que se é estar naquele país intercedendo pelo próprio país. Você sabe que tem aquela história que um chefe lá militar chega para Jesus e pede pela cura, né, do seu servo, e Jesus fala, vou lá, e ele fala, não precisa ir, né? Você pode decretar daí que eu sou líder e quando eu dou ordem aos meus subordinados, eles obedecem, e Jesus fala, não vi tamanha fé em Israel. Então, assim, eu creio que não é assim essencial você estar fisicamente num lugar para interceder por ele. Mas eu creio que há valor na presença intercessória também. Eu já também li sobre ministérios de caminhadas de oração, e eu acho que tem um valor você estar no lugar, você ver o povo, né, você se aproximar, e muitas vezes Deus pode te usar ali de alguma forma que você não imaginou antes, né? Então, assim, eu reconheço que a gente precisa ter sabedoria e mordomia sobre o uso de recursos, né? Cada viagem internacional envolve milhares de reais, mas Deus dá a direção para cada um, né? E se Deus tem levantado pessoas para ir pelo mundo orando, não se importando e estão se movendo a isso, né? Eu vejo valor nisso, mas também acho que a gente pode estar em Recife, em João Pessoa, em Atibaia, clamando pelo Kuwait, clamando pela China, clamando pelo... Amém. Por favor, Hélio, acho que vai ser uma das últimas perguntas, não sei. Oi, boa noite, Pai do Senhor, irmãos. Amém. Não, a pergunta que eu ia fazer, algum irmão aí já fez, eu já sanei aqui a dúvida que eu tinha, a missionária Ágata já respondeu. Amém. Alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Antes que a pastora faça um período de intercessão. Bom, então, pastora, fique à vontade, né, para concluir. Queridos, eu acho que o tempo voou e me sinto muito abençoada de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês e sentir que a gente é corpo e família. E eu queria que a gente passasse esses últimos momentos clamando, intercedendo, adorando a Deus, sendo gratos e reconhecendo assim que a gente clama não é porque está tudo 100% na nossa vida, né? Tem gente que acredita o mandato de Atos 1:8, né, que ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem gente que fala assim, a gente tem tanto problema por aqui, para que a gente vai investir em outro lugar? Né? Mas Deus, se a gente for esperar tudo ser resolvido onde a gente está para alcançar um outro lugar, a gente não vai sair do lugar. Porque sempre tem um desafio, uma dificuldade onde a gente está. Mas a gente tem que crer que Deus está trabalhando nas nossas vidas aqui e Ele quer nos usar. Isso alivia também, né? Quando a gente consegue olhar para a necessidade do outro. Então, quero convidar você a estar orando agora pelo campo missionário, pelos missionários, pelas vidas não alcançadas, pelos países que sofrem perseguição, e que você possa estar dizendo, Deus, eu quero ser um canal de resposta da minha oração. Se eu preciso contribuir mais, se eu preciso divulgar mais, se eu preciso promover mais, se eu preciso divulgar conscientização, me usa, né? Vamos orar. Pai, te louvamos por essa oportunidade que estamos tendo aqui, de estarmos reunidos de alguma forma,
apesar da nossa distância física. Te agradecemos pelo recurso tecnológico que possibilita a nossa comunicação, que possibilita o nosso compartilhamento. E eu quero, Deus, nessa noite, apresentar diante de Ti as nossas vidas como intercessores pelo campo missionário. Deus, a terra é Tua e tudo que nela há pertence ao Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda a enxergar e amar o perdido, aqueles, Deus, que ainda habitam nas trevas, que precisam ver a Tua luz. Deus, nos ajude a ser sal e luz, para que pessoas possam ser transportadas para o reino do Seu amor, que pessoas possam experimentar, ó Deus, a libertação, que pessoas possam experimentar o caminho de vida que só o Senhor pode conceder. Vivemos num mundo em conflito, vivemos em um mundo, Deus, com muita opressão, com muita discriminação, com muita exploração, e sabemos que o Senhor é aquele que promove a dignidade humana, é aquele que levanta o caído, é aquele que diz para o que sente que não tem nenhum valor, que ele é importante, que ele é obra das tuas mãos. E é isso que é a sua missão, um Deus apaixonado por sua criação, que não desiste de nós. Obrigada, Senhor, por se importar com as nossas vidas. E nessa noite, Deus, nós queremos dizer que nós nos importamos com as vidas daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, daqueles, Deus, que se encontram desamparados como ovelhas perdidas, daqueles que têm perdido a esperança. Queremos clamar pelos missionários que têm dedicado suas vidas, Deus, para proclamar o teu amor. Pedimos, Deus, por saúde emocional, pedimos por segurança, Deus, de suas vidas e de suas famílias. Pedimos por saúde física, nesse momento de pandemia, que o Senhor possa estar guardando teus filhos. Deus, pedimos por provisão financeira, que eles tenham o pão de cada dia, que eles não precisem se preocupar com o alimento, com o abrigo, Deus, que eles não precisem se preocupar com o frio nem com o calor, porque o Senhor cuida, Pai, da sabedoria, da renovo, da direção. Ó Deus, eu peço pela Tua igreja, que nós possamos, Deus, ter esse compromisso de oração, de envolvimento, de doação com o campo missionário. Eu peço pelas vidas, Deus, as quais os missionários têm ministrado. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja preparando os corações, que o Senhor esteja completando a obra, porque sabemos, Deus, que isso é obra do Espírito Santo, que nós não temos o poder para salvar, mas o Senhor tem, porque todos necessitam de Ti. Ó Deus, que o Senhor continue nos movendo, abrindo os nossos olhos, nos dizendo, Deus, o que fazer, como fazer, quando fazer, que possamos ser sensíveis à Tua voz, que possamos viver a Tua palavra e que o mundo possa testemunhar que esse amor é real, que existe porque vem em nós e através de nós. Continua ministrando aos nossos corações, continua, Deus, nos instruindo dentro do Teu querer, que possamos Te honrar, Deus, com tudo que falarmos e fizermos, e que a Tua obra seja fortalecida, que Seu reino seja engrandecido nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Vanildes? Abra o seu microfone. Eu gostaria que todos nós abríssemos as nossas telas para nós registrarmos esse momento tão especial, para nós tirarmos uma foto. Vou pedir a Flavinha para fazer isso. E quero agradecer imensamente a Deus pelo privilégio que nós temos de ter a pastora Ágata conosco, de trazer tanto esclarecimento sobre a questão da intercessão. E esse desafio que é a vida dela, a sua vida de oração, possa nos estimular a orarmos mais. Porque, como Amém. o texto que ela leu disse, a gente pode fazer qualquer coisa depois de orar, mas não podemos fazer nada antes de orar. Então, que nós tenhamos uma vida de oração, de intercessão pelos povos não alcançados, pelos perdidos, sabe? Por aqueles que estão dentro da igreja, mas que ainda não se encontraram com Jesus.
pelos nossos vizinhos, que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que nós sejamos intercessores, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, postando o nosso melhor sorriso para uma foto. Nós temos 2 telas. Ok, então vamos esperar um pouquinho. Flavinha, você pode fazer isso, por favor? Beleza. Mantenha um sorriso por mais 1 minuto. Pronto. Pronto? Obrigada. Deus abençoe. Agatha, foi uma bênção para você. Deus te abençoe. Abraço. Amém. Eu só queria dizer que eu coloquei meu WhatsApp no chat. Se alguém quiser escrever, quiser continuar conversando, eu fico à disposição. E uma bênção estar com vocês, uma alegria ser igreja com vocês. Vamos continuar firme com Jesus, porque Ele é o único caminho que vale a pena, né? Amém, amém. Obrigada, pastora. Deus Obrigada abençoe. a todos. Beijos e bênçãos. Deus abençoe vocês. Agradeço o convite, agradeço. Muito feliz. Deus abençoe todos. Fique com Deus. É um prazer conhecê-la. Amém. Vão em paz e orem mais. Com certeza. Amém. Abram seus microfones para se despedir de todo mundo. Tchau, Lívia. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Queridos, graça e paz. Boa noite. Tempo precioso, né? Nós passamos pouco momento, mas foi precioso, né? Oi, Lívia, paz do Senhor. Paz, Lívia. Netinha, beijo. 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 Ei, que delícia. Bonita. Não é, pastora? Não é muita gente bonita. Agatha, pastora. Linda. Baby, lá em casa tem lixia, tá aqui esperando. Que bênção, mano. É só de italiana. Pois é, de lixia. Quando Eu você quero. vier ao Nordeste, Agatha, venha tomar com a gente tesouro, também. sou doida por lixinha. É maravilhoso. Pois É é. maravilhoso. Guarda pra mim. Missionária Luísa Nildes, eu estou com saudade de vocês. Ai. Nada. Essa Betinha, viu? Deixa a gente aqui agora com água na boca. Sim, meu amor. Beijo. Deus abençoe. Isaura. Mônica, foi bom ter você conosco, Mônica. Mônica ficou lá do Rio de Janeiro. Oi, querida. Foi bom ter você aqui conosco. Um prazer. Deus te abençoe. Viagem missionária. Que bênção. Dia da paz. Todo ano, todo ano. Todo ano. Ai, que bênção. Sertão da Paraíba, em Patos. O nosso coração, né, Nise? Pastor Xaxá, vocês conhecem? Demais. Mais ou menos. Um pouquinho, A Agatha também não conhece, não, né? Não, só um pouquinho. Já ouvi falar. Gente, boa noite, viu? Deus abençoe. Obrigada por descansar. Deus abençoe você. Boa noite, queridos. Graça e paz. Boa noite. Amém. Olha aí, irmão. Boa noite, missionário Ivanilson. Paz, meu irmão. Amém, queridos. Paz, Janei. Deus abençoe, minha querida. Olha, Assim, chega para cada um. Marcos. Olha a Cecinha ali. Célia. Love you, Célia. Eti. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém, amém, amores. Pastor Rui. Davi, Eunice. Que bênção.
Olha aí, Aninha Campos. Bacana fechada. Minha tela não está abrindo. Eu estou com um probleminha aqui para abrir a câmera, Janeide, mas foi bem. Mesmo. Amém. Glória a Paz para todos. Bom descanso para vocês. Amanhã tem aula, hein? Beleza. Tchau. Beijo. Pai. Obrigada, Nise.